que vocês amem desfile de moda. Trabalhe seu autoestima, viu? Se ame, se cure, se cuide. Esperando por ninguém, não. Sendo que o telefone dele não está, e não tem como nem eu resistir para vocês. Mas é isso, é o prazer de estar com vocês. Tirar esse trenzinho daqui. A gente vai ficar fazendo muito vídeo aqui. Vou levar ali uma encomenda da menina que eu tô com ela, com 2 rasteirinhas dela, que não coube no meu pé. E volto logo mais com vocês com mais novidades. Fui na rua agora, muito pertinho. Botei num sol de 80 graus. E eu quero te dizer, mesmo que a tua noite não tenha sido de sol ensolarada, tenha sido de trevas, tenha sido de dificuldade, tenha sido de choro, creia tão somente que o amanhecer vem, porque o Senhor é bom. A vontade dele é boa, perfeita e agradável para tua e para minha vida. Confia tão semente. Prenda este timbel, prenda seus cabelos, vai executar seus afazeres, se não faça igual eu, vai descansar um pouquinho agora a coluna, que já foi bastante utilizada. O Senhor é contigo, nunca se esqueça disso, você nunca está só. Pode, pai, mãe, abandonar o seu filho, mas o Senhor jamais te abandona, confia nessa palavra. Vou fazer um vídeo de cabelo arafaltão, sem óculos, pra me mostrar. Gente, porque o autoestima da gente quando tá alta, a gente fica toda mostrada. Até sem querer. E olha que eu sou curada, não preciso de aprovações, mas a gente se curte, ama a nossa companhia, né? Mas se sente bonita, radiante. Eu tô em 3 lugares. Igual se tivesse em casa, eu ia pedir pra ele gravar. No espelho ali, aqui e aqui. Acho que não dá pra ver, né? Poxa vida, deixa eu ver se eu consigo gravar. No meio da bagunça ficou muito legal. E o pior é que o telefone dele eu não achei. Eu vou tentar gravar o que eu quero dizer pra vocês, tá? Aqui eu tava aparecendo, falando com vocês nesse espelho. E aqui, também sentada, ó. Tá vendo? Você sabia que o poder da comunicação está em nossas mãos? Aqui, a gente usa apenas 10% de toda a demanda de um cérebro de 100% que o Papai do Céu deixou para a gente utilizar. A gente usa muito mal 10, 20%. E já somos o potencial que somos. Imagina se nós usássemos todo esse potencial que Deus deixou para a gente utilizar. Os computadores, por mais que sejam inventados, invenções, eles perdem da capacidade humana que o Papai do Céu depositou aqui dentro. Parte dela, desses 10, 20%, nós usamos para o nosso favor, mas parte dela a gente usa mais para jogar contra a gente sem muitas vezes perceber. Você, por algum motivo, já percebeu que até sem querer você pode estar jogando contra você mesmo e você está obtendo alguns resultados de frustrações, mas é porque você ainda não percebeu? No direcionamento, a gente se alinha, se realinha para viver uma vida mais leve, mais agradável, leve, amável e afável para viver o teu propósito. Ei, você assim como eu, já passou por essa fase em que o tempo está passando? Melhor, o tempo passou e você não viu, não enxergou, não viu o tempo passar. Quando foi ver, já tinha passado décadas. Então, isso acontece com muitos de nós, por N motivos. Ou porque cuidamos muito das pessoas e não cuidamos de nós, da nossa vida, ou porque passou uma fase doente, dodói, depressivo, coisa do tipo. Isso acontece porque a gente muitas das vezes não está ali no aqui e agora, vivendo aquele momento. E quando nós percebemos, damos fé, né? Os anos passaram e a idade chegou. E aí você tá nessa fase aí? E você tá passando por alguma fase assim, sem paciência, em que o idoso ele começa a falar as mesmas coisas e você não tem mais paciência de ouvir? Eu, por um tempo, deixava claro para o meu esposo que eu não tinha paciência de ouvir a mesma história o tempo todo. Então, para adiantar o assunto e ajudar o idoso, eu dizia: o senhor já me falou isso, a senhora já me falou isso. Aí o meu esposo dizia assim: Helene, eu já deixo a pessoa acabar de contar. Sabe, Glaucia, eu particularmente não tenho paciência, eu vou te falar por quê.
Porque a pessoa está tão cheia querendo contar mais coisas e ela vai perder mais um tempão repetindo uma coisa que eu já sei. A única estratégia que eu uso é repetir com muito cuidado, carinho e zelo o que ela me disse de outra vez, até porque geralmente quando eu converso eu presto muita atenção. Gente, ajuda muito. O idoso nem se sente cortado, desrespeitado e ele fica simplesmente assim encantado porque dá para prosseguir. Essa foi uma estratégia que eu encontrei direcionada mesmo pela inteligência, pelos estudos, pela direção do Espírito Santo e que pode te ajudar. Espero que essa diquinha também te dê muita sabedoria para lidar com o teu idoso. Seja pai, tio, esposo, não importa o idoso que você tem dentro de casa. Paciência. O escritor desse livro, o autor desse livro, ele levou um tempo para escrever, se dedicou, fez todas essas páginas, corrigiu. Essa história eu conheço bem, né? O autor, Lhasa Motsang. Então, enfrentar ou recuar. Às vezes eu acho que você tem que ler esse livro hoje, mas e se você não estiver na mesma vibe? E se você não concordar? E se você não achar que está precisando de ler, de enfrentar ou recuar, mesmo que eu tenha identificado em você a necessidade desse tema, né? Você está com medo de enfrentar ou recuar, eu te dou uma ideia, uma dica, mas você acha que não deve ler. A vibe não é a tua, não é o teu momento. Estamos em vibes diferentes, digamos assim, na vida, até como pessoa, amizade, familiar. Então, eu vou te falar de 3 níveis de consciência no próximo vídeo, você vai gostar. Enfrentar ou recuar. Quando alguém do bem te indicar, leia. E agora eu vou te dar os 3 níveis de consciência. Como você vai ler um livro, vai tratar de algo que você não sabe que tem, se você ainda não reconhece que tem aquele problema para ser tratado. Eu hoje vou te falar de 3 tipos de consciência quanto a fazer ou não fazer terapia. Primeiro, a pessoa nem sabe o que é terapia, não sabe como é, os métodos, como que é tratado, como que é feito, como que é realizado. Ela sabe que precisa, mas não tem nenhuma noção do que é terapia, se deve ou não fazer isso, tem como fazer ou não. O segundo nível de consciência, ela sabe que tem um problema, sabe que existe terapia, sabe do verdadeiro significado, sabe que o método resolve, mas ela ainda não decidiu buscar essa força, essa ajuda, esse direcionamento para resolver os problemas dela. Terceiro e não mais importante, muitas pessoas não sabe que tem problema, não percebe, não tem a sensibilidade de percepção, ela nem sonha que tem algum problema. Como que a pessoa vai se cuidar se ela nem sabe se tem algum problema? Às vezes é preciso outra pessoa descobrir ou orientá-la que os frutos que a vida dela tá até, ela percebe que tá estranha, mas ela não sabe o que é. Então é isso. A terapia, ela ajuda você no direcionamento, alinhando a tua vida, para a vida se tornar muito mais leve, mais alegre, descobrindo o teu propósito, descobrindo e vivendo ele com leveza. Você sente algumas frustrações, como se a vida não tivesse andado conforme você gostaria? Isso acontece não só com as pessoas que já chegaram a seus 40, seus 50, seus 60, 70, 80, 90, 100, né? Mas com muitos jovens, porque a gente tem uma demanda muito alta, o mundo está muito veloz, as cobranças são muitas. Então, um direcionamento que eu te dou, não se compare a ninguém. Se compare a você no dia anterior, sendo melhor hoje do que ontem. Mas sem comparações. Esse negócio de ficar comparando com a grama do vizinho é bobeira, gente. Às vezes, a grama do vizinho é artificial. E você não sabe, perde tempo aí se comparando. Então se compare com o teu antes, com o teu ontem, com o teu um tempo atrás, no dia de ontem, hoje se torna uma pessoa melhor. Mas essa vibe de ficar se comparando, às vezes a grama do vizinho é artificial e você não sabe. Fica esse toque. Há uns anos atrás eu fiquei assim, em um determinado lugar, minha mente ela guarda muito o lugar que eu estou, né? E eu senti uma vibe tão forte assim, gente, o que é terapia? E fiquei cheia de questionamento na pandemia, enfim, de uns anos desse pra cá eu mergulhei. Terapia nada mais é do que você encontrar facilidade, direcionamento, alinhamento com um profissional responsável, que tenha compromisso com a verdade, com a ética,
De preferência com o Papai do Céu, para cuidar da sua mente. Tem pessoas que dizem assim, eu não jamais entregaria minha cabeça para alguém pôr a mão para orar por mim. Que a mente, a cabeça é uma coisa muito séria. Então tem um monte de gente pensando isso também da mente, né? Onde a pessoa vai vasculhar as emoções dela. A importância de você saber que o teu terapeuta, ele tem valores cristãos, isso ajuda muito, ok? Tem uma música que fala assim, hoje amanheci com o pé direito, nananana, dos meus defeitos, olha, Deus é perfeito, ele é perfeito mesmo. A terapia, ela precisa que você amanheça com esse pé direito, para tomar a tua decisão, né, não independente da hora, do amanhecer, dormir de tarde, mas né, a questão mesmo mais de, simbolicamente falando, e é isso. Decida fazer terapia. Todos nós precisamos fazer terapia. Acredita? Posso te desvendar o porquê. Professores deveriam ter terapia constantemente. Falei isso para uma grande professora minha, amiga, e ela disse, é verdade. Eu falei, se ela diz que é verdade, estou no caminho. Então todos nós precisamos de terapia. E ainda mais, dependendo da profissão, a terapia dobrada, né? Impressionante que alguns vídeos aí eu me enrolei, eu balancei a cabeça, procurei uma posição que essa luz não ficasse muito para incomodar vocês e acabei fazendo os vídeos assim mesmo. Eu vou tentar agora desfocar para fazer uns vídeos diferenciados e eu deixei uma sequência de vídeos aí desvendando o que é terapia, com quem fazer, se confiar ou não. Espero que você goste, curte, compartilha para outras pessoas entenderem, compreenderem, receberem essa explicação aí e que você possa crescer muito nesse canal e no que eu puder ajudar, estarei aqui para ajudar vocês e automaticamente a gente se ajuda porque a gente ouve histórias e aprende, cresce, melhora como indivíduo, como pessoa, como terapeuta também. Ilusão as pessoas acharem que já sabem de tudo, essa é a grande tolice. Porque o verdadeiro sábio, ele sempre está aprendendo, seja com criança, com idoso, com jovem, o tempo todo ele tira uma lição. Dá trabalho, mas vale a pena. Não que eu já saiba tudo, mas uma coisa é notório. Quando a gente se prontifica a pegar livros, ler, estudar, cutucar, virtual, seja o que for, é impossível não crescer. E não adianta você querer ficar mostrando para os outros que você cresceu, elas vão notarem, elas vão perceberem naturalmente. Nada de perder energia querendo mostrar para os outros que você é sabichão, que a gente é sabichão, que eu me formei, que eu tenho não sei quantos certificados na parede guardados para alinhar, que eu vou fazer uma obra e vou botar tudo organizadinho, né? Vai ficar lindo. Mas elas vão perceberem num simples contato contigo, num vídeo que ela vai ver, um telefonema que ela vai fazer, um áudio que ela vai passar, na resposta que você vai dar, ela vai dizer, a Lene não é mais a mesma, a Maria Joana, a Fernanda não é mais a mesma. Então estude, a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento, né? Tem fases e fases na vida, meus filhos um dia foram pequenos, eu não pude estudar, mas hoje eu já posso. Tem fase e fase, mas se você está na fase que pode, ou tem como arrumar um tempo, cuide do conhecimento, que é a única coisa que ninguém tira de você. E não mais nem menos importante, o ChatGPT, esses dias fez uns trabalhos para mim, né? Me ajudando aqui nas minhas montagens. E eu pedi para ele refazer meu rosto, porque eu tinha pedido um avatar realista, é o mais próximo do humano, né? E ele me fez assim, ó. Gente, eu, quando criança, perdi muitos dentes. O posto de saúde a gente ia, minha mãe já tinha falecido, meus pais já eram órfãos, mal tinham que comer. E eles viviam uma carizinha, já era motivo para arrancar, então eu perdi vários dentes. Minha arcada dentária, ela com o tempo, uma amiga minha percebeu meu sorriso um pouco mais tortinho. E a gente percebe, né, algumas questões que modificam mesmo. Mas os anos estão passando, a idade está chegando e o ChatGPT me jogou assim, ó. Gente, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, não, corrija meu rosto, eu não sou assim, não. Depois eu acabo de contar essa piadinha para completar o tempo aqui. Foi muito legal. Então, assim, eu notei até aqui. Eu falei, vou falar para as meninas sobre o queixo. Não tem tanto queixo assim, não. Pode ir parando. Não tem nem como mostrar para vocês, porque eu estou utilizando o telefone. Mas eu vou tentar deixar as fotos aí para vocês do que o chato fez comigo. Ninguém merece, né? Por mais inteligente que ele seja, eles não barram a gente, não passa da gente nunca, porque o Senhor nos fez perfeito. Você concorda? Se não, deixa a tua opinião. Nós fazíamos as entrevistas no TikTok e eu sempre usei óculos, né? Mudava as armações, mas sempre usei.
sempre de uns anos desse pra cá. Aí o meu moderador, Marcinho Batatas, falou assim, nossa, Lene, como você é diferente sem óculos. Eu já tinha ouvido isso em outras épocas, que as pessoas mudam, e realmente eu já vi, mudam mesmo. Mas eu achava que pelo óculos ter virado um acessório, como uma pulseira, um brinco, um arco, eu achei que tinha desmistificado, de que não era uma verdade absoluta. Mas quando ele me viu sem óculos, ele ficou assim, admirado, né? Eu mandei um vídeo para o TikTok e ele mandou esse comentário. Então esse vídeo é para você, amigo Marcinho Batatas, que me modelo tanto tempo, com tanto carinho. Quero dizer que a saudade é grande e quem sabe qualquer hora dessa a gente se reencontre para outros fins, ou quem sabe os mesmos propósitos. A vida muda, os propósitos mudam, às vezes nem sempre você pode estar disponível mais, mas quero te agradecer por todo esse tempo e esse vídeo aqui sem óculos para você dizer novamente, nossa, Lene, como você é diferente. Imagina agora com o cabelo enrolado, né? Assim que na época eu escovava, tava liso também, e com óculos para você ver a diferença. Muita mesmo? Fui. Te amo, amigo. E outra coisa, eu não vou mentir pra vocês não, tá? Mas eu detesto gravar vídeo pela manhã por causa do rosto inchado. Final de tarde eu descobri que ficam vídeos maravilhosos, então vou fazer outros mais tarde para poder alimentar pela nova plataforma do Edilene Freitas, né? Psicoterapia. Cala a boca, Pipoca! Esse é o Pipoca, sempre vai estar aqui nos vídeos da gente, como teve em vários, está em vários do YouTube. E vocês sempre vão ver essa brincadeira mais real, porque... O cachorro parece que não, mas eles entendem, né? Então ele já se acostumou a ouvir minha voz dizendo cala a boca, Pipoca. Vocês acreditam que ele tem uma conexão comigo? De fala, apesar da gente não se ver. E dizem que ele é bem bravinho. Ele é filho de um... Na verdade, ficou com a família de um amigo meu, senhor idoso, que o senhor recolheu. O senhor Oliveira, um homem muito zeloso, que eu até falei no canal do YouTube aí, sobre a limpeza que ele fazia lá no jardim dele aí de frente. Eu até agora dei umas viajadas com o olhar, né? Porque eu fiquei acessando aí as lembranças. E o luto, ele é fogo, né? Então, passei pelo luto do meu vizinho, o luto da minha irmã, que tem um ano agora em janeiro fez, 1 ano e 4 meses por aí. E recentemente do meu sobrinho, Isaac, de apenas 19 aninhos. Então é duro para você que está passando alguma espécie de luto, ó, se agarra com Deus, que é uma fase vai passar. Saudade não, mas a fase ruim de dor passa. Em nome de Jesus. Você sabia que a pandemia passou, mas as síndromes, as paradas aí no geral mental, no comportamental, elas permaneceram? A gente pensa que passou a pandemia, passou tudo. Não, gente. As pessoas estão sofrendo ainda. Muitas em casa, outras na sociedade, outras no trabalho, passando por frustrações, anseios, ansiedade, síndromes de ansiedade, depressão aumentada, características de nervosismo do dia a dia, no relacional. A vida mais ou menos normalizou, mas infelizmente as limitações do psique ficaram. Então, se você deseja identificar, se você precisa de ajuda, faça aqui, ó, perguntas que eu vou te responder carinhosamente, tá bom? Se cuida, tem muito conteúdo solto, mas o direcionado cuida exatamente do teu problema, da tua situação, de uma forma personalizada, indivíduo, nada de regrinha igual para todo mundo, ok? Qualquer dúvida, pergunte. E eu tô daqui assim, assistindo um vídeo para ver se eu posto para vocês, e contemplativa. Aí fiz assim, fiquei bem relaxada, aí falei, vou gravar mais um vídeo mostrando o meu look, senão essa não sou eu, se não mexer no cabelo não é a Lene, e se não mostrar o look, também não é a Lene. Então eu tô de shortinho à vontade, de rasteirinha, tá vendo? Aqui gravando para vocês com muito amor e carinho, e espero que você, que ainda não me conhece, conheça o nosso canal, goste, se identifique, se inscreva, né, no sentido de curtir, de estar aí no dia a dia, seguindo a gente para você receber os conteúdos, se puder e tiver como aí, eu não sei como é que as plataformas funcionam direito, e no Instagram especificamente eu quase não sei mexer, estou aprendendo agora, põe as notificações para chegar todos os vídeos novos para vocês, conteúdos novos para vocês, combinado? Obrigado! Então, você já parou para pensar que o que pode estar complicando o teu relacional no dia a dia, seja no trabalho, em casa, com teus familiares, amigos, pode ser a forma que você está pensando, né? O poder da comunicação, a comunicação do que você entendeu. Eu quis dizer isso, você entendeu isso? O que você entendeu? Repete. Então, assim, são argumentos que a gente fica dando, contrariando,
É um exercício que já existe e que tem resultados prontos e eficazes. O poder da comunicação tá a forma como você ouve, como você entende, como o outro ouve, como o outro interpreta, como o outro entende, assim como a tradução de texto em inglês, sei lá, português não é fácil, na vida relacional também não. Então talvez os problemas que você esteja vivendo hoje de relação relacional está no teu comportamental. Então vamos sempre ficar trazendo aqui diquinhas que vai facilitar o teu dia a dia para você viver o teu propósito com leveza e alegria. Combinado? Apesar das feridas, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para sarar, deixa eu te usar para curar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar. Olha a ventania do Senhor. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, filho, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo e te faz chorar. Vamos para outra parte? Deus não te deu espírito de temor, mas de ousadia, onde eu te plantar, tu irás, onde eu te colocar, tu brilharás, e eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Pai, 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 deixa eu te usar. Oi, preciosas. Aqui foi um projeto que eu fiz com uma frase muito especial. Eu até coloquei no grupo das preciosas que era uma tesoura. Aí eu fiz duas com cores diferentes, depois já finalizei nessa. É um projeto que não é o último, vai ter outros até a obra se concretizar. Mas a frase é: faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã. Pela manhã tudo começa, hein? Pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho que devo seguir. Pois a ti elevo a minha alma. Tava com as letras azuis grandona, eu botei um bege porque ficou muito berrante. Pois a ti elevo a minha alma. Salmo 143:8, Rio de Janeiro, 4/3/2026, que você fez nesse dia. Gente, brincadeiras à parte. Essas coisas aqui é um hábito que o Glaucio tinha quando a gente se casou há 22 anos atrás. Ele tinha um hábito de rabiscar as paredes. Esse que no futuro me peguei fazendo o mesmo sem nem perceber. Não é finalizada, eu gostaria de ter deixado como obra finalizada, mas a gente vai fazer outra obra, eu vou tentar fazer ele menorzinho. Mas é isso, ó, todas as manhãs que você deseja que o Senhor fale contigo. Aquilo foi só um teste, tá? Contei história, arranhei, baguncei, errei e vamos embora. Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti eu confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Salmo 143:8, Rio de Janeiro, 4/3/2026. Que a gente possa registrar não só em paredes, que nem sempre tem a disponibilidade, mas em papéis. Na Bíblia, carregue sempre um papelzinho,
Procuro sempre aprender. Eu, quando tive num processo depressivo de muitos anos, eu ia para o culto e levava um caderno. E eis que eu tentava ativar ali, isso foi estratégia divina, porque na época eu não era terapeuta, não tinha me formado em psicoterapia, e o Espírito Santo me deu essa estratégia de escrever todo o culto. E o desenrolar de escrever todo o culto foi algo muito pessoal, foi meu. E eu queria anotar para não perder os exemplos, que a gente dá os nomes aí, mas não vou falar nome difícil, uns insights, umas vibes, né? E eu simplesmente não queria esquecer, então eu anotava o culto inteiro. E eu cheguei uma hora e comecei a me orgulhar, mas não de orgulho, de querer ser melhor que ninguém, mas de me orgulhar, porque a minha capacidade mental na depressão, ela tinha se estagnado, parado. E eu digo parado porque diminuiu, assim, até o poder de comunicação eu não tinha, eu não conseguia entender o que as pessoas queriam dizer. Eu tinha que dizer, Lene, fita os olhos, igual a Bíblia, né? Firma os olhos, fita os olhos no que a pessoa está dizendo, que ela pode te perguntar a qualquer hora aí alguma coisa e você vai pagar algum mico. Eu, com medo de fazer vergonha, então prestava muita atenção, mas a minha cabeça vagueava. Quem já passou por isso entende do que eu estou falando. E quem não passou não queira, então cuide da sua saúde psicológica antes das coisas piorarem. E o que acontece? Eu anotava. Isso reativou minha mente, trouxe ela de volta à inteligência, à capacidade. Eu louvo a Deus por por essa prática, né, que já era terapêutica do céu, o Espírito Santo que ministrava no meu coração, e que deu muito certo. E eu vejo muitas pessoas assim dizerem que tem preguiça, e é muito natural, até da nossa época que escrevia muito, mas escreva, anote coisas que você considera importantes. Mais vale uma caneta e um papel do que uma grande memória. Então registre. E use isso também como terapia, para ativar a tua mente, para futuramente também você não vir ter no Rosaine, palavras cruzadas, né? Para alguns joguinhos que não tenha competição, até mesmo que seja nada que algumas congregações e igrejas abominem, brincadeirinhas que não tenham nenhuma influência, que não seja algo de um costume de cristãos, mas estou mandando aqui ninguém jogar, tá? Presta atenção. E é isso, é ativar, é anotar, né? Na tábua do coração, na mente, mais vale um papel, uma caneta do que uma grande memória. Para você não sobrecarregar ela também, anote coisas que você considera importantes ou até não. Mas faça essa terapia do anotar tudo, porque isso vai exercitar a tua mente para você sair desse quadro chato, né? Como eu saí também, serviu para mim. Com certeza hoje eu posso te falar com muita maestria, força e determinação. Funciona, tá? Estou aqui. De volta com a minha capacidade, por causa de tantas outras coisinhas, mas tudo relacionado ao conhecimento. O evangelho simples, que eu já até conheci o evangelho, mas um evangelho simples de 5 anos de estudo abaixo de Deus, que foi conforme a palavra me libertou. E hoje com as terapias cristãs, né, com não negando a fé, e não para ficar querendo trazer ninguém para placas de igreja, mas trazendo a fé para os exercícios da terapia, pode também te tirar dessa, tá bom? Espero ter contribuído. Meu nome é Edilene Maria, Edilene Freitas, psicoterapia anda aqui contigo, psicoterapeuta integrativo, corpo, alma e espírito. Espero poder somar muito contigo. Dúvidas, deixa aí, tá? Fui, já amo vocês. Eu tinha muito medo e quase não sabia. Depois de 7 anos de Facebook, eu vim ter o meu. E eu ficava muito frustrada. E um dia eu determinei entrar e eu tinha muito medo de quebrar o aparelho, né? Errando, futucando as coisas. Aí eu usei uma técnica. Eu falei, gente, o telefone é meu. Se ele quebrar e explodir, cair no chão, até mesmo explodir de tanta coisa errada que eu fiz, ele é meu. Aí comecei a aprender. Então, para você, mulheres, homens, enfim, que acha que não se sente capaz de mexer porque não sabe, faça igual eu, o telefone é teu. Cutuca, se der errado, ele é teu. Você pode responder, né? Não é nada de ninguém. Então é isso, vamos sempre estar em crescente, em crescimento, porque é ele que transforma nossas vidas, nos liberta de crenças errôneas
e nos faz viver o nosso propósito, uma vida mais feliz, mais leve, mais afável, com mais riso, com alegria. É isso, hoje eu tô cheia de piada para contar para vocês, mas eu vou deixar para uma outra etapa, que eu já fiz vídeo demais por hoje, até mais tarde. Tchau.